Olá, tudo bem? Bom, gente, nesse canal aqui a gente sempre vai falar de assuntos relacionados ao mercado financeiro, então nosso ponto de partida tem que ser entender o que é o mercado financeiro, que aí fica muito mais fácil a gente entender a lógica de tudo que acontece ali dentro. Bom, vamos por partes para entender o que é o mercado financeiro, vamos entender o que é mercado. Mercado é um conceito abstrato para designar um conjunto de processos e operações que acontecem onde há uma mercadoria sendo transacionada por dois agentes econômicos, um vendedor e um comprador. E o preço dessa mercadoria é estabelecido no mercado através, normalmente, da lei da oferta e da demanda. Isso é mercado. Bom, então a gente já sabe mais ou menos como é que vai ser o mercado financeiro. Existe uma mercadoria, existe agentes econômicos negociando aquela mercadoria e existe um preço. Vamos fazer então uma analogia do mercado financeiro com o mercado imobiliário para ficar mais fácil de identificar todos esses elementos que existem em todos os mercados. Vamos dar uma olhadinha na tela como é que fica. Bom, pessoal, vamos então tentar imaginar o mercado imobiliário e identificar os elementos que compõem os mercados, como a gente acabou de falar. No mercado imobiliário, qual é a mercadoria? São imóveis, pode ser uma casa, pode ser um prédio, pode ser uma fazenda, um galpão, enfim, imóveis de um modo geral. E existe nesse mercado um agente econômico que possui os imóveis. Ele é o agente ofertante, é aquele que está interessado em vender essa mercadoria. E existe um outro agente econômico, que é o agente demandante, aquele interessado em comprar essas mercadorias. O agente ofertante, ele vai vender essas mercadorias para o agente demandante, que vai, por sua vez, pagar o agente ofertante através de um preço definido nesse mercado pela lei da oferta e da demanda. No mercado financeiro, a lógica é exatamente a mesma. Qual é a diferença? A mercadoria no mercado financeiro é recurso financeiro. Essa é a particularidade do mercado financeiro. A mercadoria negociada é recurso financeiro. E como é que isso acontece? Existe um agente econômico que é chamado agente superavitário, porque ele possui excesso de recursos, e existe um agente econômico chamado deficitário. Ele possui necessidade de recursos. Esses dois agentes econômicos se encontram no mercado financeiro para que o agente econômico superavitário vai fornecer recursos para o agente econômico deficitário, que depois vai remunerar o agente superavitário. E aí, para fazer esse meio de campo aqui, entre aqueles superavitários e os deficitários, existe o sistema financeiro. O que é exatamente o sistema financeiro? Bom, o sistema financeiro é um conjunto de instituições que trabalham para que essa intermediação de recursos aconteça. Quem são elas? Aí, bom, existem várias instituições do sistema financeiro. Existem os bancos, existe o Banco Central, as seguradoras, instituições de previdência, bolsas de valores e muitas outras que todas serão comentadas aqui nesse canal. Mas nesse momento é importante apenas lembrar que o sistema financeiro é esse conjunto de instituições. E qual é a necessidade, então, de existir um sistema financeiro? Bom, é conferir mais eficiência para todo esse processo. Se todos aqueles agentes que precisam de recursos e todos aqueles agentes que têm recurso sobrando tivessem que procurar por sua conta, cada um tivesse que procurar o outro, cada um que não tem recurso precisa procurar aquele que tem para emprestar. Isso ia ser muito difícil, não ia ter eficiência, não ia ter uma padronização. O sistema financeiro existe para padronizar esse processo e garantir mais eficiência, garantindo também mais agilidade. Por quê? Imagina só, uma instituição financeira, ela consegue acessar diversos agentes superavitários e diversos agentes deficitários ao mesmo tempo. Não precisa cada superavitário procurar cada deficitário. Uma única instituição agrega entre seus milhões de clientes todos aqueles que têm recursos para emprestar e todos aqueles que querem recursos emprestados. Além disso, o trabalho de intermediação financeira exige muita especialização, exige muita habilidade técnica para fazer as análises de risco e retorno que são necessárias no mercado. Então, essas instituições também vão conferir uma grande especialização dentro do mercado financeiro. Além de tudo, o sistema tem que ser regulado, precisa existir as regras do sistema, as normas que vão dizer como que tudo acontece. E as instituições do sistema financeiro também criam as próprias regras do jogo. São aquelas que nós chamamos de instituições reguladoras e normatizadoras do sistema financeiro. No final do slide eu vou mostrar o desenho do nosso sistema financeiro, que é o Sistema Financeiro Nacional. Não vou falar sobre nenhuma delas especificamente aqui, isso vai ficar para os próximos vídeos, porque esse vídeo é apenas para ter uma noção geral do que é o mercado financeiro. E, logicamente, nesse sistema financeiro vai existir uma definição muito mais clara das taxas de juros. O que é a taxa de juros? É exatamente o preço do dinheiro. Aquele preço das mercadorias estabelecido pela lei da oferta e da demanda
no mercado financeiro é a taxa de juros, que é o preço do dinheiro fornecido por aquele agente superavitário para um agente deficitário. Bom, essa imagem aqui é a imagem mais importante que tem que ficar gravada na cabeça de todo mundo que quer entender como é que é um mercado financeiro. É basicamente um agente econômico superavitário fornecendo recurso para um agente econômico deficitário, que depois vai remunerar esse agente econômico superavitário. E esse meio de campo é feito por todas as instituições que compõem o sistema financeiro. Aqui é importante a gente ainda fazer um comentário, que essa intermediação de recursos feita pelas instituições que compõem o sistema financeiro, ela pode ser direta ou indireta. Na intermediação direta, o agente superavitário e o agente deficitário não entram em contato. Existe uma instituição financeira no meio dos dois, onde o agente superavitário vai fornecer os recursos para essa instituição financeira e essa instituição financeira vai repassar os recursos para o agente deficitário. Depois o agente deficitário paga a instituição financeira e ela paga o agente superavitário. Já na intermediação indireta, a instituição do sistema financeiro que faz o meio do caminho, ela só faz uma ponte e coloca o agente superavitário e deficitário direto em contato, onde o agente superavitário vai fornecer os recursos diretamente para o agente deficitário e depois o agente deficitário vai remunerar o agente superavitário. Bom, gente, essa é a grande lógica do mercado financeiro. Tudo que acontece no mercado financeiro tem esse objetivo de fazer o fornecimento de recursos financeiros dos agentes superavitários para os agentes deficitários. Espero que tenha ficado claro para todo mundo. Vamos dar uma olhada agora na configuração do nosso sistema financeiro, o Sistema Financeiro Nacional. Essa imagem é disponibilizada no próprio site do Banco Central. A gente consegue ver aqui 3 camadas de instituições: os órgãos normativos, as instituições supervisoras e as instituições operadoras. Aqui a gente tem Conselho Monetário Nacional, Banco Central, os bancos, Bolsa de Valores, corretoras e distribuidoras, cooperativas de crédito, sociedades de capitalização, seguradoras. Enfim, aqui estão todos os tipos de instituições que compõem o nosso sistema financeiro nacional. E todas essas instituições que compõem o sistema financeiro nacional vão ser objeto de vídeos futuros aqui no canal. Então, se você quer aprender mais sobre o mercado financeiro, assista os nossos próximos vídeos.